Imagine que você é apenas um garoto pastor, o mais novo de 8 irmãos, esquecido nos campos cuidando de ovelhas, enquanto seus irmãos mais velhos vão para a guerra. Ninguém espera nada de você. Você é invisível, insignificante. E então, em um único momento, você mata o homem mais temido do mundo conhecido. Mas essa vitória gloriosa será apenas o começo de uma jornada que o transformará no maior rei da história de Israel. E também em um assassino. Esta é a história de Davi. Mas não é a versão que você ouviu na escola dominical. Esta é a história completa de um homem que foi ungido por Deus, que derrotou gigantes, que conquistou reinos e que também traiu, mentiu, matou inocentes e destruiu famílias para proteger seus segredos. É a história de como um pastor se tornou rei e como um rei se tornou um monstro, e de como, mesmo assim, ele permaneceu um homem segundo o coração de Deus. Nosso protagonista nasce em Belém por volta de 1040 a.C. numa família simples. Jessé, seu pai, possui alguns rebanhos, nada mais. Davi é o caçula de 8 filhos, e na cultura da época, isso significa que ele não herdará nada significativo. Enquanto seus irmãos se preparam para a vida adulta, ele é relegado aos campos, sozinho com as ovelhas. Mas essa solidão o transforma. Ele aprende a tocar harpa para passar o tempo. Desenvolve uma pontaria mortal com a funda para proteger o rebanho de leões e ursos. E mais importante, ele desenvolve uma intimidade única com Deus. É nessa condição de pastor esquecido que sua vida muda para sempre. O profeta Samuel chega à casa de Jessé com uma missão secreta: ungir o próximo rei de Israel. O rei Saul havia desobedecido a Deus e seu reinado estava condenado. Samuel pede para ver todos os filhos de Jessé. Um por um, 7 filhos impressionantes desfilam diante do profeta, todos altos, fortes, com aparência real. E um por um, Deus os rejeita. Não há mais ninguém? Pergunta Samuel. Bem, responde Jessé, constrangido. Há o mais novo, mas ele está nos campos com as ovelhas. Quando Davi finalmente aparece, provavelmente sujo, cheirando a ovelha, sem qualquer majestade aparente, algo extraordinário acontece. Deus fala ao coração de Samuel. Este é o escolhido. Ali, secretamente, na frente de uma família atônita, Davi é ungido como futuro rei de Israel. Ele tem talvez 15 anos. E a partir desse momento, algo muda nele. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante. Mas ele ainda é apenas um pastor. Ainda é invisível. Ainda tem que voltar para as ovelhas. A primeira oportunidade de Davi brilhar vem de forma inesperada. O rei Saul, atormentado por um espírito maligno, precisa de música para se acalmar. Alguém menciona um jovem pastor que toca harpa maravilhosamente. Davi é chamado ao palácio e sua música literalmente salva a sanidade do rei. Saul se afeiçoa ao garoto, sem saber que ele carrega o óleo da unção, que simboliza o fim de seu próprio reinado, mas é no vale de Elá que Davi entra para a história de forma definitiva. Os filisteus, inimigos eternos de Israel, estão em formação de guerra, e entre eles está Golias de Gate, um gigante de quase 3 metros de altura, coberto de bronze dos pés à cabeça, carregando uma lança como uma árvore. Por 40 dias, ele desafia qualquer israelita
para um combate singular. 40 dias de humilhação. O exército inteiro de Israel, incluindo os irmãos de Davi, treme de medo. Davi chega ao campo de batalha apenas para levar comida aos irmãos. Ele não era soldado, não estava ali para lutar. Mas quando ouve Golias blasfemando contra o Deus de Israel, algo explode dentro dele. Não é apenas coragem, é indignação santa. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele pergunta. Seus irmãos o repreendem, chamam-no de arrogante. Os soldados riem dele. Mas Davi insiste tanto que é levado diante do rei Saul. Deixe-me lutar contra ele, Davi implora. Saul olha para aquele garoto, magro, sem experiência militar, sem armadura, e quase ri. Mas algo no olhar de Davi o convence. O que acontece a seguir é um dos momentos mais cinematográficos da história humana. Golias avança como uma máquina de guerra. O chão treme sob seus pés. Sua armadura brilha ao sol. Sua lança parece uma árvore se movendo. E contra ele corre um garoto com uma funda e 5 pedras lisas. Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Grita Davi enquanto corre, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele coloca uma pedra na funda, gira com precisão mortal e a solta. A pedra voa como uma bala, penetra na única parte desprotegida do gigante, sua testa, e Golias despenca como uma árvore cortada. O silêncio é ensurdecedor. Então Davi corre, puxa a espada do próprio Golias e corta sua cabeça. Os filisteus fogem em pânico. Israel ganha uma vitória impossível. E Davi, o pastor esquecido, se torna herói nacional da noite para o dia. Mas a vitória tem um preço. Saul, que deveria estar celebrando, fica consumido pela inveja. Quando as mulheres cantam, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, algo morre no coração do rei. A partir desse dia, ele vê Davi não como um herói, mas como uma ameaça, e começa uma perseguição que durará mais de uma década. A relação entre Saul e Davi se torna um drama shakespeariano. Saul precisa de Davi. Ele é seu melhor general, toca a harpa para acalmá-lo, casa-se com sua filha Mical. Mas também o odeia com uma paixão que o corrói por dentro. 2 vezes Saul literalmente arremessa uma lança contra Davi enquanto ele toca a harpa. Davi escapa por milagre. A situação se torna insustentável quando Saul ordena que todos os seus servos matem Davi. É aí que conhecemos uma das amizades mais bonitas da história. Jonatas, filho de Saul, que deveria ser o próximo rei, protege Davi mesmo, sabendo que isso significa abdicar de sua própria herança. Eu sei que você será rei, ele diz a Davi, e eu serei o segundo. É uma lealdade que transcende interesse pessoal. Davi é forçado a fugir para o deserto, e aqui começa uma das fases mais fascinantes de sua vida. Ele se torna uma espécie de Robin Hood hebreu. Reúne ao seu redor uma banda de desajustados, endividados, perseguidos, desesperados. 400 homens que não tinham nada a perder. E sob a liderança de Davi, eles se tornam uma força militar formidável. Durante anos, Davi vive escondido em cavernas, sendo caçado como um animal. Mas 2 vezes ele tem a oportunidade perfeita de matar Saul. Na primeira, corta um pedaço do manto do rei enquanto ele dorme. Na segunda, rouba sua lança e cantil.
enquanto Saul e todo o seu exército dormem. E nas 2 vezes recusa-se a matá-lo. Não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor, ele declara. É um princípio que o define. Davi pode ser um guerreiro mortal, mas respeita a autoridade estabelecida por Deus, mesmo quando essa autoridade o quer morto. Esta é uma nobreza de caráter que poucos líderes da história demonstraram. A perseguição só termina quando Saul e Jonatas morrem em batalha contra os filisteus. Davi, ao invés de celebrar, chora genuinamente. Compõe um lamento funeral, que é uma das peças poéticas mais belas do Antigo Testamento. Como caíram os valentes, Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na vida, também na morte não se separaram. Aos 30 anos, Davi finalmente se torna rei. Primeiro sobre Judá, depois sobre todo Israel. E aqui começam seus anos dourados. Ele conquista Jerusalém, que estava em mãos jebusitas há séculos, e a transforma na capital de Israel. Traz a Arca da Aliança para a cidade, dançando diante dela com tal alegria que sua esposa Mical o despreza por se rebaixar diante do povo. Davi expande as fronteiras de Israel como nenhum rei antes ou depois dele conseguiu. Derrota filisteus, moabitas, amonitas, arameus. Por primeira vez na história, Israel se torna uma potência regional respeitada e temida. Jerusalém vira um centro cosmopolita. A economia floresce. O reino alcança seu apogeu. Mas é justamente no auge do poder que Davi comete o erro que define sua queda moral. É primavera, época em que os reis saem para a guerra, mas Davi está relaxando em seu palácio. Durante uma caminhada no terraço, ele vê uma mulher se banhando. Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. O que acontece a seguir revela o lado sombrio do poder. Davi manda buscá-la. Como mulher de um súdito, ela não pode recusar o rei. Eles têm uma relação sexual que, dado o desequilíbrio de poder, é melhor descrita como abuso de autoridade. E Batseba engravida. Aqui Davi tem a chance de assumir o erro e enfrentar as consequências. Em vez disso, ele escolhe a cobertura. Manda chamar Urias do campo de batalha, esperando que ele durma com a esposa e, posteriormente, acredite que o filho é seu. Mas Urias, em uma demonstração de integridade militar que contrastará brutalmente com a traição que o aguarda, recusa-se a ir para casa enquanto seus soldados estão dormindo no campo. Frustrado, Davi parte para uma solução mais sinistra. Escreve uma carta ao comandante Joabe ordenando que Urias seja colocado na linha de frente da batalha, onde a luta é mais violenta, e depois abandonado para morrer. E para completar a ironia cruel, ele entrega a carta nas mãos do próprio Urias. O homem está literalmente carregando sua própria sentença de morte. O plano funciona. Urias morre como um herói, sem saber que foi assassinado por seu próprio rei. Davi casa-se com Batseba após o período de luto apropriado. Do ponto de vista político, o problema está resolvido, mas Deus não está em silêncio. O profeta Natã vem a Davi com uma parábola. Conta a história de um homem rico que, para alimentar um visitante, rouba e mata a única ovelha de seu vizinho pobre, uma ovelha que era tratada como filha. Davi explode em indignação. Esse homem merece morrer? Você é esse homem, responde Natã. A simplicidade devastadora da acusação
destrói todas as defesas de Davi. Ele não tenta justificar, não nega, não usa seu poder para silenciar o profeta. Simplesmente confessa: pequei contra o Senhor. Mas a confissão não anula as consequências. A criança nascida da relação com Batseba fica doente. Por 7 dias, Davi jejua e se humilha, implorando pela vida da criança. Quando ela morre, seus servos têm medo de dar a notícia, achando que o rei enlouquecerá. Mas Davi surpreende a todos. Levanta-se, se banha, se veste e vai adorar. Enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e a criança viverá. Mas agora que morreu, por que jejuar? Posso fazê-la voltar? Irei ter com ela, mas ela não voltará para mim. É uma das demonstrações mais maduras de aceitação da vontade divina na literatura humana. Davi entende que há consequências irreversíveis para as escolhas que fazemos, mas ele também entende que a vida continua e que lamentações excessivas não mudam o passado. Dessa experiência nasce o Salmo 51, uma das peças mais profundas sobre arrependimento já escritas. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi e Batseba têm outro filho, Salomão, que se tornará o rei mais sábio e próspero de Israel. Mas as consequências do assassinato de Urias continuarão assombrando a família de Davi pelo resto de sua vida. O profeta Natã havia dito: a espada jamais se apartará da tua casa. E essa profecia se cumpre de forma terrível. Amnon, filho mais velho de Davi, estupra sua meia-irmã Tamar. Davi fica furioso, mas não pune o filho. 2 anos depois, Absalão, irmão de Tamar, mata Amnon em vingança. Davi perde 2 filhos de uma vez, um morto, outro exilado. A tragédia familiar culmina quando Absalão retorna do exílio e organiza uma rebelião contra o próprio pai. Com sua beleza impressionante e carisma natural, ele conquista o coração do povo, prometendo justiça mais eficiente que a do pai. A rebelião força Davi a fugir de Jerusalém, descalço, chorando, com a cabeça coberta em sinal de luto. É um dos momentos mais humilhantes da vida de Davi. O rei que conquistou gigantes e nações está fugindo de seu próprio filho, quando Simei, da família de Saul, o apedreja e amaldiçoa durante a fuga. Os soldados querem matá-lo, mas Davi os impede. Deixem-no amaldiçoar, pois foi o Senhor quem lhe disse para fazer isso. A guerra civil que se segue é brutal. No confronto final, contra todas as ordens específicas de Davi para que poupem Absalão, o general Joabe mata o príncipe rebelde quando seus cabelos ficam presos em uma árvore. Quando a notícia chega a Davi, sua reação surpreende todos os que esperavam celebração pela vitória. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. O lamento de Davi é tão profundo que transforma a vitória em luto. Joabe tem que repreendê-lo duramente. Hoje humilhaste todos os teus servos, porque amas os que te aborrecem e aborreces os que te amam. Estes são os anos crepusculares de Davi. Um rei envelhecido, marcado pela tragédia, mas ainda ungido por Deus. Seus últimos atos incluem um censo do povo,
contra a vontade divina, que resulta em praga e a preparação para a construção do templo que ele sonhara edificar, mas que Deus reservara para seu filho Salomão. Quando Davi está no leito de morte, surge uma última conspiração. Adonias, outro de seus filhos, tenta usurpar o trono, mas Batseba e o profeta Natã lembram o rei de sua promessa de que Salomão seria seu sucessor. Em um de seus últimos atos de autoridade real, Davi ordena que Salomão seja coroado imediatamente. Suas últimas palavras a Salomão misturam sabedoria paternal com pragmatismo político brutal. Ele aconselha o filho a andar nos caminhos de Deus, mas também lista especificamente quais inimigos devem ser eliminados após sua morte. Joabe e Simei estão na lista. Até o fim, Davi entende que governar exige tanto virtude quanto dureza. Davi morre aos 70 anos, após reinar por 40 anos. A Bíblia resume sua vida de forma aparentemente contraditória. Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou de nada do que lhe ordenara, exceto no caso de Urias, o heteu. Essa frase capture perfeitamente a complexidade de Davi. Ele foi um homem que conversava com Deus como um amigo, que escreveu salmos de beleza transcendente, que dançava diante da arca com alegria infantil. Mas também foi um guerreiro implacável, um político astuto e, sim, um assassino quando seus interesses estavam em jogo. A história de Davi é fascinante justamente por essa contradição. Ele não é um santo de vitral, perfeito e distante. É um ser humano completo, com grandeza e misérias, fé e dúvidas, amor e ódio. Sua vida nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Mesmo os eleitos de Deus são capazes de grande mal. E talvez mais importante, mesmo assim, o arrependimento genuíno pode restaurar a comunhão com o divino. O legado de Davi transcende suas falhas. Ele transformou Israel de uma confederação tribal em uma nação próspera e respeitada. Estabeleceu Jerusalém como centro espiritual e político que permanece até hoje. Seus salmos influenciaram a música e poesia por 3 milênios, e sua linhagem, segundo a tradição cristã, chegou até Jesus Cristo. Mas talvez seu maior legado seja ter demonstrado que a grandeza humana não vem da ausência de falhas, mas da capacidade de reconhecê-las, arrependê-las e seguir em frente com humildade. Davi pecou gravemente, mas nunca endureceu o coração. Sofreu consequências terríveis, mas nunca se rebelou contra a justiça divina. Foi quebrantado por suas escolhas, mas nunca perdeu a fé. A vida de Davi nos ensina que os propósitos de Deus podem usar até mesmo nossas falhas, que a liderança verdadeira exige tanto coragem para enfrentar inimigos externos, quanto humildade para reconhecer os inimigos internos e que, no final, não somos lembrados apenas pelos nossos sucessos ou fracassos, mas pela autenticidade de nossa jornada em busca do divino. O pastor que matou um gigante se tornou rei. O rei que cometeu assassinato se tornou poeta da redenção. E o homem que foi chamado de segundo o coração de Deus nos deixou um legado de complexidade humana que ressoa através dos séculos, lembrando-nos de que a verdadeira grandeza não está na perfeição, mas na capacidade de permanecer em comunhão com o transcendente, mesmo em meio às nossas mais profundas imperfeições.